97. Tem sido um desafio para nós e, na verdade, uma bênção para nós este ano, a meditação de volta aos Salmos. Já logo vamos romper a barreira do 100, e aí vamos entrar numa nova, a partir do Salmo 101, nós entramos num novo bloco do Saltério, e é um dos blocos mais bonitos do Saltério, é o que vai acontecer depois do Salmo 101. Mas nós estamos num bloco também muito interessante, que é o Salmo do Rei e do Reino. Então fique atento para que você possa acompanhar, e informações consertadas vão esclarecer para você, vão ajudar você a entender esse processo que nós vivemos da salvação em Cristo Jesus. Salmo 97. Reina o Senhor. Pode ser também lido: o Senhor é Rei. O Senhor é Rei. Regozive-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens de escuridão rodeiam, justiça e juízo são abaixo do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como ser os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagem da escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo, sobre toda a terra. Tu és sobre modo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios, a luz difunde-se para o justo e a alegria para o reto de coração. Alegrai-vos do Senhor justos, e dai louvores aos seus santos nomes. Amém? Amém? Então nós estamos no bloco dos Salmos, que compreende os Salmos de 93 a 100. Hoje é o Salmo 97. E esses Salmos tratam deste tema de o Senhor como Rei. O Senhor reina, ou o Senhor é Rei, como está aqui no versículo 1. Os três próximos Salmos, na verdade, o de hoje e os outros dois, 97, 98 e 99, eles tratam respectivamente a soberania do Senhor, 97, a justiça do Senhor, 98, e a santidade do Senhor, 99. Então hoje nós cantamos vários cânticos que ressaltam, nos desafiam a soberania do Senhor. Nós temos uma certa dificuldade com o tema, e hoje eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui na introdução para tentar ajudar você a desfrutar um pouco mais e entender o que significa esse aspecto que você ouve. Se você acredita muito tempo, você ouve isso todo tempo, mas nós temos uma dificuldade para entendermos essa questão de o Senhor é Rei. E a dificuldade que nós temos, porque nós vivemos numa época e num lugar onde o sistema de governo é democrático e presidencialista. Olha só como que é coisa mais sutil. Nós estamos às vésperas da eleição para presidente da República, que vai acontecer aqui no começo de outubro. Então, como é que funciona a nossa cultura? Nós participamos da eleição dos nossos governantes. A figura maior do nosso país, que é o presidente da República, ele é um cargo eletivo. Que é, eu estou dizendo aqui, independentemente de você querer ironizar o que acontece no país, eu estou falando de modo legítimo, e a nação, o povo, dentro das regras estipuladas, vão às urnas e elegem os seus governantes.
para os próximos 4 anos. E é a figura maior do país, completando tudo. Mesmo sendo a figura maior, ele não tem todo o poder na mão, porque nós temos a figura do Congresso, que também vai ser eleito parte do Congresso na mesma eleição, onde nós elegemos os deputados federais e os senadores, que também são eleitos pelo povo. Então o povo elege os seus próprios governantes. Nós não temos como cultura essa ideia da figura do rei. Então você escuta que o Senhor diz ao rei, é o rei dos reis, e você conhece a história do Velho Testamento, como que os reis governavam. Há alguns países da nossa época que tem esse regime monárquico, mas tem a figura do primeiro-ministro, né, dos países que tem o rei e eles são parlamentares. Então tem a figura do primeiro-ministro, que na verdade é quem detém o real poder, porque o rei, nesses países, pelo menos na Europa, são meio que figura decorativa, ele não tem poder atuante todo dia. Então o rei não é rei, né? Assim mais ou menos que a gente está acostumado aqui. Nós vemos Deus, por causa dessa influência que nós temos da cultura, nós vemos Deus mais como um parceiro, como um sócio, como um companheiro do que como Senhor. Essa é a verdade. Você não tem essa sensação, quando você está lendo o Velho Testamento, essa figura de Deus, mais como alguém que é ligado com o rei, que Deus no Velho Testamento era severo, e ele agia com muita austeridade, e pessoas morriam, e aquela coisa toda. Aí chega no Novo Testamento, mas é a coisa mais branda, né? Aí tem a figura de Jesus Cristo, ele pregava, e ele ensinava, aí ele foi crucificado, afinal de contas, ele morreu, toda aquela situação que existe em torno de por que ele morreu, será que ele realmente é quem ele diz que era, enfim, tudo isso acaba virando como se fosse um só respeito, uma só panela, e você tenta sobreviver nesse ambiente onde você é confrontado com o fato que ele é rei. Como se o Deus do Novo Testamento fosse diferente do Velho Testamento. De certa forma, os pastores são responsáveis por isso, porque não se prega normalmente o Velho Testamento, se prega o Novo Testamento, porque de certa forma o Velho Testamento não tem a ver conosco, é assim que é dito, e isso só agrava o problema, aumenta a dificuldade. Alguém disse que é mais fácil pensarmos que escolhemos pertencer a Ele do que Ele escolheu pertencer a nós. Quem estava na minha aula de manhã sobre, hoje, Romanos capítulo 1, a gente viu bem detalhadamente essa questão da rejeição que o homem tem de Deus. Ele é Senhor, Ele reina, mas mesmo quando o Evangelho é pregado, o Evangelho é pregado de um rei que não tem domínio sobre todas as coisas. Por exemplo, quando você foi desafiado, se você prega o Evangelho para alguém e você diz para ele se ele não quer aceitar Jesus, você está dizendo que ele tem a capacidade de aceitar ou rejeitar Jesus. Se ele tem a capacidade de aceitar ou rejeitar Jesus, logo Jesus está à mercê da vontade dessa pessoa. Está entendendo? Quem é quem? Quem reina? Quem é rei? Como que um rei vive à mercê de um súdito? Do súdito decidir as coisas. Você está entendendo? Você está conseguindo me acompanhar aqui nesse começo? Essa confusão que existe? A gente canta isso, você está lendo a sua leitura em casa. Se você lê hoje à tarde, que eu pedi para a minha classe, que é o Salmo 97, você lê, o Senhor reina, tá, e daí? O que falou para você?
não é do seu dia a dia conviver com um rei. Você não tem esse hábito, você não tem essa cultura de estar debaixo de um soberano. Mas um soberano que domina todas as coisas. Nós temos medo. Nós temos medo. A grande maioria de nós, não todos aqui hoje à noite, estamos com medo de alguma coisa, num nível ou no outro. Eu não estou dizendo que é o nível doentio, eu não estou dizendo que é o nível que paralisa você, mas nós temos até palavras que nós usamos. Pastor, eu não estou com medo, eu estou com receio. Você está com receio de quê? Se você explicar, vai complicar para você, que vai dizer que é medo. Medo, eu estou com medo. Mas se nós temos um Senhor que é soberano, e Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, então como considera isso como o nosso medo? Conta-se uma história de um senhor que ele ia para um país da Europa, que vivia assim, uma certa tranquilidade e vivia de certa forma pacífica. É mais ou menos quando alguém vai para onde tem um país, sabe que existe um país que não tem violência, como São Paulo, por exemplo. Aqui por perto, acho que está no interior, né? Imagina alguém que vai para onde tem, pode ser aqui no Vale do Paraíba, né? São Bento de Sapucaí. Ele vai para São Bento de Sapucaí para poder passar um dia de férias lá, e ele vem de longe. Mas ele chega em São Paulo já à tardezinha para de noite. Ele nunca veio para a região. Então ele resolve pernoitar em São Paulo. A história é mais ou menos assim: ia para um país da Europa super tranquilo, mas ele tinha que pernoitar na Inglaterra e num lugar super perigoso naquela época que ele estava. Então ele estava assim, de certa forma, meio que apreensivo, e ele não conseguiu dormir. E aí um servo dele, que estava junto com ele, percebendo isso, diz assim: fulano, você me permite fazer uma pergunta para você? Ele falou: pois não. Ele disse: você acredita que Deus tinha total controle sobre todas as coisas antes de você nascer? Ou antes de você chegar aqui nesse lugar? Ele disse: com certeza sim. Ele falou: então, ore. Você acha que depois que você sair daqui, o Senhor vai ter total controle sobre as situações aqui nesse lugar? Ele disse: absolutamente. Claro que sim. Ele falou: então olha, porque será que justamente essa noite que você está aqui, ele não tem total controle sobre o que acontece nesse lugar? E aquele homem não tinha uma resposta. Aí ele entendeu a incoerência que ele estava vivendo. Se Deus tinha controle de ele chegar, tinha controle de ele fosse embora, mas não tinha controle justamente quando ele está ali. Mas não é assim que nós vivemos. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é todo-poderoso. Ele reina. Mas nós vemos aflitos. Nós vemos aflitos. Porque, de certa forma, aquilo que a gente acredita é distante do que nós vivemos. Ou seja, a nossa cultura tem mais poder sobre nós do que as nossas convicções na palavra do Senhor. E quando nós pensamos em alguém que tem todo o controle de um lugar, nós pensamos nos políticos que nós conhecemos. E até às vezes ficamos submissos a eles, com medo do que eles possam fazer, quando nós acreditamos que o Senhor reina. Você acredita que o Senhor reina? Será que o Senhor reina? Quando nós pensamos nesse tema, na realidade do reinado de Deus, então quando você vem para esse salmo, esse bloco de salmos aqui, você tem que ter três coisas em mente, que são três momentos distintos.
Quando o salmista escreveu, ele escreveu isso vivendo num regime monárquico, onde havia a figura do rei, e o rei era a autoridade máxima no país. Não tinha essa de primeiro-ministro, não tinha essa de alguém que era sobre o rei. Era o rei e mais ninguém. Eles viviam isso. Em Israel havia uma certa diferença. Você lembra quando eu preguei isso algumas semanas atrás? Que o governo de Israel era um governo teocrático. Havia a figura do rei, mas quem realmente reinava era Deus através do rei. E deveria ser assim, e era assim. Porque mesmo quando o rei falhava, o Senhor agia e poupava o povo. Agora você precisa prestar atenção aqui. Porque quando você está lendo a história do Velho Testamento, você se perde. E daí você não consegue transportar isso para a sua vida hoje. E aí você tem dificuldade para viver. Porque, presta atenção, Deus reinava o seu povo no Velho Testamento, mesmo que tinha a figura do rei, e o rei pudesse ser injusto. Que quando o rei falhava, o Senhor interferia e poupava a nação. Está comigo? Porém, nas situações do Velho Testamento, quando você lê que o rei falhou e a nação sofreu, a nação não sofreu porque o rei falhou. Deus permitiu que a nação sofresse porque o Senhor queria tratar a nação. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então você pode aplicar para você. Você pode aplicar no seu trabalho. O Senhor reina, e o Senhor é maior que o seu patrão. E se o seu patrão quiser prejudicar você, o Senhor vai interferir. E se acontecer do seu patrão afetar você, e você for afetado, não foi o patrão que afetou você, Deus permitiu porque Ele quer tratar você. Entendeu? Obrigado. Tem uma vezinha piradinho. Vocês estão pegando pesadinho, então você começa. Você pode aplicar na sua casa? Se o seu cônjuge falha, se o seu cônjuge age fora da palavra, Deus interfere e poupa você. Aí você está pensando, então só assim. Então só assim. Porque na minha casa não está acontecendo nada disso. Então prevalece a segunda parte. Se o seu cônjuge está fora da escritura e afetou você, não foi o seu cônjuge que afetou você, o Senhor permitiu porque Ele quer tratar você. O Senhor reina, não pode demorar e igual. Tem gente que demora mais cedo. Você entendeu? Não fica simples. Fica simples. Esse primeiro versículo, irmão, nós podemos ficar hoje à noite só nele, para você poder entender quando ele diz: o Senhor reina. Porque Ele reina, mesmo que você não está enxergando, Ele está reinando. Mesmo que você ache que não, Ele está reinando. Mesmo quando alguém está sambando e dançando, Ele está reinando. Você não está entendendo que esse reino do Senhor, soberano do Senhor, está debaixo da sua vontade e Ele faz aquilo que lhe apraz, porque Ele tem um plano para cada um de nós aqui. Cada um de nós. O Senhor reina significa que tudo que acontece debaixo desse sol só acontece com a sua permissão. Não há alguém que seja maior do que Ele, que possa frustrar o Senhor ou impedir o Senhor de agir. Você tem que sair de onde é que você está. Você está sofrendo.
Porque você não está entendendo que Deus, o Senhor Deus, não é um presidente da República eleito pelo povo. Ele não é eleito por você. Não foi você que elegeu o Senhor como seu Senhor. Foi Ele que elegeu você para ser um súdito e servo dele. Entendeu? Não dá uma de Jacó aqui, pessoal. Jacó até achava que tinha essa prerrogativa toda aqui. Lá em Betel, quando ele sonhou, e quando ele acordou, ele disse: Senhor, é o seguinte, se eu for lá para onde eu vou, e o Senhor me conduzir, eu chegar a bom termo lá, e eu voltar para minha casa, em segurança, então o Senhor vai ser o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, eu vou dar 10% do Senhor. Sim, mas é mais ou menos isso. Que muitos de vocês têm feito? Você tem elegido Deus como seu Deus, e você está vivendo como se você tivesse escolhido o Senhor para ser o seu chefe. Você o elegeu, teve eleições, e dentro de uma porção de deuses que você conheceu e foi apresentado, você entendeu que esse é melhor do que os outros. Agora você não entender que o Senhor é Rei, e Ele não é escolhido por ninguém. Ele não é escolhido por alguém. O Salmo 97 vai nos mostrar que quando o homem escolhe um Deus, ele não escolhe o nosso Deus, ou o Deus da Bíblia. Ele cria um Deus para si. E eu vou dizer para você, aqui dentro há pessoas que têm criado deuses para si, que até parecem com a Bíblia. Ele é sincero, está escutando? Ele é muito parecido com o da Escritura. Ele é assim, uns 95% mais ou menos igual. Mas eu lhe digo uma coisa, os 5 ou 10% que é diferente, é faz toda a diferença. Para ele dizer, não é aquele ali. Não é aquele ali. Sabe por quê? Porque esse aqui reina. Você está entendendo? Você está caminhando. Então, se reina o Senhor, qual é o resultado disso? Regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. Todo o mundo composto da parte seca, aonde ela estiver, que são os continentes, vê como o salmista foi aqui, dirigido pelo Senhor, até as ilhas. Lá no meio dos oceanos, aquela porçãozinha mínima de terra, mínima que seja, é governada por esse rei que reina. E nada acontece naquele lugar, por menor que seja, naquela vastidão do oceano, que fuja o controle deste rei que reina. Por que temos medo? Porque tememos as coisas e as pessoas. Quando o Salmo também está aqui, que é menor que ilha, sem contar aquelas que são flutuantes, né? No sentido de que quando a maré sobe, desaparece. Quando a maré abaixa, ela aparece. Lá, o Senhor reina. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor da Escritura. Então, esse primeiro momento é que Israel vivia debaixo de um governo, onde havia a pessoa do rei, mas que tinha Deus que governava através do rei. Quando a nação estava próxima do Senhor, em comunhão com o Senhor, a nação desfrutava do reino deste rei, que era em última análise o reino do Senhor. Mas quando a nação se distanciava do Senhor, eles sofriam a injustiça do rei e todos os pecados dos reis, porque na verdade estavam sendo disciplinados pelo Senhor. E eu sei que essa parte incomoda você, porque você está sofrendo no relacionamento, seja do trabalho, seja dos seus filhos, seja do seu cônjuge, seja dentro da questão política.
né? A gente está sob esses efeitos e você está acompanhando. Irmãos, um parênteses aqui, né? Por favor, não vai. Nós temos um pouquinho, sei lá, 5, 6 dias a mais do que um mês para as eleições. E que aquilo que você tem ouvido aqui, nas pregações, possa fazer diferença na sua vida, nesses dias aqui. Não entre neste embalo das coisas. Peça a direção do Senhor, para que você faça o seu papel. De certa forma, não pode fazer diferença para a gente em Natal. Mas não significa que você vai agir de maneira inconsequente com aquilo que é o direito do voto, porque vivemos numa nação onde nós votamos. Não é isso? Vote, faça o seu papel de cidadão, mas a expectativa que fica no seu coração de que quem vai entrar lá, irmãos, quem vai entrar lá, para mim, não vai mudar, que quem continua me governando é o meu Senhor. Amém. E ele pode usar o presidente, ele pode não usar o presidente, e se eu for afetado, lembra? Foi porque o Senhor quer tratar comigo, não é porque o presidente fez a coisa errada. E o que ele fez de errado, ele vai dar conta do que ele fez de errado, de alguma forma. Isso significa o Senhor reina. Porém, o Salmo tem um segundo momento, de que quando o salmista escreveu, de certa forma profético, porque este rei que reina, o Senhor que reina, sempre apontava para o Messias que havia. Porque o Messias viria e efetivamente ele substituiria o rei de Israel mesmo que estava reinando e reinaria o mundo todo. Israel esperava o Messias para governar o mundo inteiro. Então deu um desconto para Israel, no sentido da incredulidade, óbvio, mas deu um desconto para Israel. Porque Israel, aliás, deixa eu me voltar. Eu falei para você da expectativa sobre as eleições ou qualquer coisa que você crie expectativa. Israel não recebeu o Senhor Jesus e não creu no Senhor como Messias, porque tinha expectativa errada. Tinha toda uma expectativa de um libertador político que viria e mudaria a sorte de Israel, que estava dominada pelos romanos já por mais de um século e meio. Já tendo sido dominado pelos gregos, tendo sido dominado pelos medo-persas, dominado pelos babilônios, e era uma sucessão de dominadores. E então eles aguardavam o Messias. Quando o Messias chegasse, o Messias iria por fim a escravidão. E aí nasce uma criança na manjedoura, lá em Belém. E aí? Não era da família real, supostamente. Está entendendo? Essa questão de expectativa, a sua expectativa tem que ser em cima do que está escrito no Escritura. Porque aí na expectativa, o que é? Certeza, é fé, é convicção, é crer e depender do Senhor. Essa é totalmente diferente. A nossa expectativa não é no próximo presidente que vai estar aqui. Porque Deus não vai mudar. Ele não vai ficar menos atuante se entrar o presidente A ou B ou C. Mas eu temo que muitos de vocês estejam vivendo essa realidade. Inclusive do que tem acontecido na nação nesses últimos anos. Eu estou te ajudando você entender o que significa quando você lê isso aqui, o Senhor reina. Porque é verdade. E o terceiro momento é que quando Cristo veio, agora no caso diz respeito a nós, porque a história passou, Cristo veio e ele foi rejeitado como Messias. E por isso ele adiou o seu reino para uma segunda vida. Então, em última análise, o Salmo 97 só vai ser cumprido plenamente no milênio. Sabe o que é milênio? É o milênio. Cristo vai vir e ele vai governar fisicamente, pessoalmente,
lá de Jerusalém, o mundo inteiro cultuou. Você está rindo? Não ri não, é verdade. Porque o Senhor reina. E Ele vai reinar, fisicamente e pessoalmente. E essas coisas aqui vão ser cumpridas totalmente. Agora, um detalhezinho, né? Que a gente fala aqui. Quando Ele veio a primeira vez, Ele veio como Salvador. Porque Ele foi rejeitado como rei. Quando Ele for voltar, Ele não vai voltar como Salvador. Ele vai voltar como rei que reina, julga e um justo juiz. Exatamente assim que Ele quer. Efetivamente para cumprir o que está no Salmo 97. Então, no Salmo 97, no seu conteúdo, ele aponta para o rei milenar. A divisão do Salmo não é unânime entre os estudiosos. O Salmo pode ser dividido em duas partes, ele pode ser dividido em 3 partes, ele pode ser dividido em 4 partes, ou ele pode ser dividido em 5 partes. Então nós vamos dividir o Salmo em 5 partes. Para você. Primeira parte, versículo 1. O soberano Deus. Esse é o Salmo da soberana de Deus. Aqui é a abrangência do seu reinado. O reinado de Deus não é um reinado limitado, finito. É um reinado que abrange toda a terra. E ele cita aqui, inclusive, as ilhas. Por menor que ela seja, ela é governada pelo Senhor. O reino do Senhor, e quando diz que Ele é rei, esse termo rei tem por trás dele um atributo de Deus que é a sua soberania. E a soberania de Deus é um grande atributo, um atributo significativo, talvez o atributo mais significativo que o Senhor tem, porque para ele existir, para esse atributo existir, Deus é soberano, então implica em outros atributos. Por exemplo, Ele é todo poderoso. Então às vezes, e hoje principalmente no meio evangélico, o pessoal super enfatiza essa questão do poder de Deus. Deus é todo poderoso, Deus tem todo o poder. Para irmãos, Deus tem todo o poder porque Ele é soberano. Porque se Ele fosse soberano e não tivesse todo o poder, Ele não conseguiria agir na sua soberania. Porque Ele não poderia executar tudo aquilo que Ele quer como rei soberano. Então quando você sabe, por exemplo, que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo porque Ele é soberano. Porque se Ele fosse soberano e não fosse onipresente, Ele não poderia ser soberano. Porque Ele não poderia governar toda a terra, inclusive a menor ilha, se Ele não tivesse a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Quando você pensa que Deus é onisciente e Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente e conhece todas as coisas porque Ele é soberano. Porque se Ele fosse soberano e Ele não tivesse a capacidade de conhecer todas as coisas, Ele não poderia ser soberano. E você entende que quando o Salmo está gritando, Ele reina, Ele é o soberano, está aqui como um guarda-chuva que engloba uma porção dos seus atributos, que normalmente nós enfatizamos e esquecemos a sua soberania. Por exemplo, hoje é dito, e levantado que Deus é amor. E porque Deus é amor, não combina, por exemplo, Ele castigar pessoas. Essa coisa de inferno não combina com Deus que é amor. Então, se super enfatiza o amor do Senhor. Se o amor de Deus, esse atributo dele, fosse o seu maior atributo, ele seria um Deus frustrado. Porque ele amaria tanto, mas não conseguiria viabilizar
e beneficiar os seus súditos com seu amor tão grande, se ele não fosse soberano. Está entendendo? Ele disse: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Por que ele fez isso? Porque ele é soberano. E aí você fala: está vendo? Então por que Deus disse que ele... Não, na verdade ele tinha que aborrecer todo mundo, mas ele amou Jacó. É isso que o povo não entende. Ele não está enfatizando que ele aborreceu Esaú. Ele está enfatizando que ele amou Jacó. E na verdade ele ia aborrecer Jacó e Esaú, mas ele amou Jacó, porque ele é soberano. Então, quando você pensa no Senhor como Deus, quando você pensa no Senhor e você lê aqui, reina o Senhor, isso tem que ter um efeito de tranquilizar o seu coração. Agora eu vou dar um segredinho. Eu vou contar um segredinho para você. Aqui é para você sondar o seu coração. Por que nós cremos num Deus que reina toda a terra, inclusive a menor ilha existente nesta terra, desse globo? E nós temos medo de coisas, circunstâncias ou pessoas. Só tem uma possibilidade que explicaria isso tudo. Porque nós não estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Então nós nos sentimos debaixo do seu cuidado e proteção. Entendeu? Porque se você estiver em sintonia com Ele, se eu estivesse em sintonia com Ele, na convicção que Ele está totalmente agradado de mim, não haverá medo de nada e ninguém. Mas se temos medo, por exemplo, que você pode perder seu emprego amanhã. Você é um pai de família, você sustenta a sua casa, e saber que você pode perder seu emprego, vai medo? Então, se você tiver, se eu estiver, se nós estivermos em completa sintonia com o Senhor, a gente não tem medo disso. Mas se nós estamos vivendo uma vida que de certa forma não agrada ao Senhor, então temos medo de perder os medos. Porque nós sabemos que Ele vai nos tratar primeiro antes de nós nos dar o medo. Você entendeu? Faz sentido para você? Como conciliar com um Deus soberano com um súdito como nós, que temos medo do Senhor, ou medo de coisas, ou medo de circunstâncias? Vamos pensar na justiça de Deus. Como seria um Deus justo, totalmente justo, mas que não fosse soberano? Ele seria totalmente frustrado, porque a injustiça iria tomar conta da sua criação. E ele não poderia fazer nada, porque a sua justiça não poderia combater a injustiça que o homem tem, ou que os seus súditos teriam, se ele não fosse soberano. O Senhor é. Segundo, versículos 2 a 6. Então, se no versículo 1 nós temos o soberano Deus, esse rei que reina, de 2 a 6 nós temos o admirável e temível Deus. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo ao seu trono. Adiante dele vai um fogo
que lhe consome os inimigos ao redor. Os seus relâmpagos aluminam o mundo, a terra os bem estremece, derretem-se como ser os montes da presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. No fundo, nós pensamos que Deus é um velhinho de cabelo branco, barba longa branca, bonzinho que está lá no céu, tentando conciliar o que acontece aqui na terra. Peguei você de surpresa, né? Porque eu li um texto e falei para você que Deus não é velhinho. Porque nós não estamos acostumados a ser desafiados a reconhecer, lembrar e pensar que o nosso Deus, que o Rei que reina, que não somente é soberano, mas ele é admirável e temível. E desse dia principalmente, que a gente chama ele de o cara, ele é o meu aqui, o meu. Né? Chama Jesus de Deus de você, Jesus de você, dizendo que ele é muito próximo, que você vai dizer, Senhor, é muito longe, é muito distante. A gente nem chama mais o Pai de Senhor, o Pai, Deus te chama Senhor. Dá TV, já foi aquela época que eu falava, bem, Pai. Deus te abençoe, Deus te dê boa sorte, Deus te dê saúde. Bem, Pai. Acabou essa coisa? Agora, entre nós, né, ficou legal, o pai é mais próximo do filho, é super bacana, nos confunde um pouquinho aí, mas, irmãos, nós estamos tratando com Deus. Não tratando com Deus. Sabe por quê? Porque não queira trazer Deus até nós. Não existe essa possibilidade de trazermos o Senhor aqui para baixo. É Ele que tem a capacidade de nos levar aonde Ele está. Não esquece disso. 1 Pedro diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não veio aqui para baixo para viver aqui no nosso meio, Ele nos leva para lá. Mas estamos com Ele lá, aonde nós nos deparamos com esse aspecto admirável e temível do Senhor. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que ele vai acontecer no céu, e aquilo que ele viu lá, ele foi impedido de escrever. Rapidamente vai comigo para Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai. O povo de Israel tinha andado mais ou menos 3 meses, chegaram no Monte Sinai. No pé do monte eles armaram as suas tendas, lá, aos milhares. E o Senhor então iria conversar com Moisés e apareceu lá no Monte Sinai. Versículo 16. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Irmãos, se o Senhor fosse baixar aqui na terra, não ia ser diferente disso aqui. Você está entendendo? O Novo Testamento não é diferente do Velho. Se o Senhor fosse descer no lugar aqui hoje, como ele fez no Monte Sinai naquele dia, seria exatamente igual isso aqui, sem tirar nem pôr. Não tem a possibilidade do Senhor descer hoje aqui, se ele viesse de uma forma light, numa aeronave espacial cheia de luzes. Descer, pessoal, olha só. Trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, muito forte, clamor de trombeta, de maneira que todo o povo vai se estremecer. Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram sobre o monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente.
e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondeu no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo a fim de muitos deles não descerem. Não chegue aqui perto. Se chegar aqui, vai morrer. Irmão, Deus não mudou. Você sabia que Deus não mudou? Amém? Nós somos carentes disso hoje. Porque você está entendendo essa coisa de eleger o presidente, de votar nos governantes. Então a gente acha que Deus é esse tipo desse camarada aí. O Senhor não é o camarada aí. Ele é o soberano de toda a terra, admirável, temível, que se ele falar, não fica em pé. Moisés tem um depoimento sobre esse dia. E esse depoimento está em Hebreus capítulo 12, verso 21. Hebreus 12, 21. Ele está relatando, né, isso que aconteceu aqui. Versículo 18: lá não tem chegado ao fogo, com a pó verdadeira que escuridão as pedras da tempestade. E é o clangor da trombeta e as suas palavras tais, que quando se ouviram, suplicaram que não lhe fizesse falasse mais, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal se tocaram quando será apedrejado. Olha o versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Esse era Moisés, diante daquela manifestação do Senhor. Aterrado e tremo. Aí o pessoal diz que a gente não tem que ter medo de Deus. Tem que ter medo de Deus. Irmãos, a razão por que o crente tem sofrido, porque ele tem vulgarizado a pessoa de Deus. E não entra nessa. Não entra nessa. Porque o Salmo 97, ele está mostrando exatamente isso aqui: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. A base do Senhor não é amor, é justiça e juízo. Adiante dele vai o fogo, os relâmpagos alumiam o mundo, a terra o vê e estremece. Ele continua sendo assim. Eu vou dar uma dica para você. Mais uma, que o nosso tempo está aí. A gente vive e mexe e fica escutando coisa de terremoto por aí. Não é? Existe uma explicação científica para isso? Existe. Agora, você sabia que o ponto da Bíblia, essa é a manifestação do Senhor aqui na terra contra a impiedade e perversão do homem, e ele se manifesta e acontece terremotos, inundações, estragos e catástrofes naturais acontecem em todo o tempo, porque o homem insiste em viver uma vida contra os padrões do Senhor. E aí o pessoal que é cientista fica explicando a coisa e alimentando a incredulidade do coração do homem. Agora não me tenha por simplista aqui. Você sabe que eu não sou simplista com respeito à palavra do Senhor. Para você ter uma ideia, quando o Senhor estiver em Jerusalém, e antes do Senhor Jesus, vou pisar na motor de Deus. Quando Israel, o anticristo, quiser chegar em Jerusalém, e as nações se juntarem para invadir Israel, lá na tribulação, está escrito aqui em Ezequiel
O Senhor vai chacoalhar a terra. Sabe o que é chacoalhar a terra? É terremoto. É terremoto, ele vai chacoalhar a terra. E todo aquele pessoal vai morrer. Vai demorar 7 meses para enterrar os mortos. Nesse momento aqui. 7 meses. A terra vai cheirar a mata. Está escrito aqui. Então, não fica nessa de que o terremoto é porque não sei o que, acomodou não sei o que lá. O Senhor chacoalha a terra, porque Ele é admirável e temível. Amém? Trovões, relâmpagos. Nós vemos numa nação, a gente sabe, é coincidência. Todo ano, depois do carnaval, acontece uma catástrofe nesse país. É enchente, é só tragédia. Você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência? E nós ainda nos gabamos de que não tem terremoto aqui nesse lugar. É só você esperar. Espera. Já estou dando tornado aqui por perto, é só esperar. Então continua desafiando o Senhor que é temível. E nós que detemos a palavra, que temos a verdade, estamos ensinando para essas pessoas aí fora que o Senhor é bonzinho. Bonzinho no sentido de tolerante. O nosso Deus não é tolerante. Ele é misericordioso, mas nunca, jamais tolerante. Ele não tolera o pecado. Vai compreender? Ele chacoalha a terra. E Ele vai fazer isso. Ele vai mudar a comportamento da terra de novo. Pela força do seu poder. Ele é Deus. E nós temos que nos relacionar com Ele, lembrando, não é para ter medo disso que nos afasta, mas é medo disso quando nós aproximamos dele com reverência, sabendo onde estamos entrando. Porque quando Moisés se aproximou, ele disse: descalça os teus pés, porque o terreno não é pés. Quando Isaías viu o Senhor, qual foi a reação dele? Ai de mim que vou perecer e eu vou morrer agora, porque eu vi o Senhor. Você entendeu? Essa era a sensibilidade de alguém que conhecia esse Senhor que reina. E nós com a cara lavada, muitas vezes entramos na presença do Senhor, um cara de pau, para conversar com ele meio que de igual. Ele é Cristo. Por isso que temos vivido o que temos vivido. Terceiro, versículo 7. Então nós vemos que é o soberano Deus, o admirável e temível Deus e o único Deus. Versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem à imagem e à escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Não há Deus além do Senhor. Entendeu? Ele é soberano, ele é temível, admirável e único. Não tem alguém que se compare ao Senhor. Irmãos, tudo aquilo que você ouve alguém falar de uma divindade, de uma escultura ou de um ídolo, é aquilo que ele pensa que o ídolo pode fazer. Então, com medo do ídolo, o homem faz um monte de coisa, porque ele antecipa, ele pode fazer isso. Agora, a verdade, o que é verdade de acordo com esse livro, é que eles servem ao Deus desse mundo, que é Satanás e suas hostes, e ele é cruel, e ele faz e acontece no reino dele. Não é o ídolo, não são os deuses. E se você observar, esses deuses a que a Bíblia se refere aqui são os deuses que são fabricados pelos homens. Porque o homem, hoje nós estamos na escola dominical, ele trocou o Criador pela criatura, ele adora a criatura e vem adorar o Criador espontaneamente. E o verdadeiro Deus desse século nem é considerado aqui. Tem nada contra o diabo. O diabo é aniquilado. Está escutando? Aniquilado. Ele está sob a permissão de Deus. Ele age, mas é controlado. Em nós tem poder. Só se deve lugar para ele. Por isso a ordem não dele não é o diabo.
Mas no mundo, Ele é o real que faz aquelas coisas. Não são os ídolos, não essa divindade toda, porque eles nem existem. É produto da mente, da cabeça, é produto da mente do homem. Tanto é que o poder que eles têm é o poder que o homem não tem e é quem dá para eles. E que os homens se curvam de Deus. É um sinal de rebeldia. Eu citei para vocês outro dia, eu só vou pedir para vocês rapidamente tirar, eu sei que ela está indo. Abre para mim, comigo, para 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. Eu estou olhando para o relógio aqui, pessoal, não vou perder não. Versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Olha só, os filisteus tinham um Deus que era Dagon. Era uma grande imagem de escultura esculpida lá, e tinha um lugar, um templo dele. Está escutando? Quando eles pegaram a arca do Senhor, vocês acham que eles colocariam em qualquer lugar? Não, eles colocaram a arca no lugar de honra, no ponto de vista deles, no templo do Deus deles. É um Deus também. Nós temos que respeitar esse Deus de Israel. Ele é poderoso e colocou junto com Dagon. Está entendendo o que é a intenção do coração do homem? E você acha que isso é bom? Versículo 3. Levantando-se por ele madrugada, os dias no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Essa é uma cena que eu vou pedir para repassar lá no céu. Vou pedir para dar uma passadinha. Eu falei, Senhor, por favor, passa para mim aquela cenazinha lá do Dagon, eu quero ver. Eu imagino isso aqui. Muito desde a minha adolescência, quando eu leio isso aqui, eu faço uma imagem lá. E olha, a incredulidade do homem é tão grande que eles, com toda a boa vontade, honra, puseram o Senhor lá, colocaram no cantinho a arca do Senhor, fecharam a portinha lá do seu templo, foram dormir, descansaram, de madrugada, levantaram. Deve ter falado um barulho, né? Foi de madrugada, no dia seguinte, chegaram lá, por ver, está a arca do Senhor que eles colocaram. Mas a divindade deles não estava no lugar que eles deixavam. Olha o texto aqui. Ela estava de bruço diante da arca do Senhor. E se você lembra das pregações lá do Êxodo, ela não estava em qualquer lugar, porque a arca do Senhor tinha uma frente. Ela não era exatamente quadrada. Então ela não estava no lado, estava de frente para a arca. Ou seja, aquela estátua saiu de onde ela estava e ela entrou e se prostrou diante da arca do Senhor, porque não há Deus além do Senhor. Aí eles ficaram meio chocados com o negócio, mas o que fizeram? Foram lá, vai lá, eu também quero ver, eu quero um filminho, eu quero ver um filminho. O meu filminho continua. Ele deve ter arrumado um punhado de gente. Ô, fulano, galera, o sacerdote, vem cá. Vem aqui, sacerdote. Vamos catar essa estátua aqui. E olha a cena, um monte de homens pegando aquela estátua, cordas amarradas lá e tal, rodando, sei lá o que eles fizeram, levantar aquela arca, colocar no lugar dela de novo, tudo bonitinho, deram um grau lá, deram uma consertada nela, deixaram de novo e foi embora. Olha o que diz o texto. Versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia, caído de bruço diante da arca do Senhor, não igual ao outro dia. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. Você está entendendo aqui? Vou colocar o imagem do lugar de novo. Naquela noite, o Senhor arrancou a cabeça da estátua
e as duas mãos da estátua, e colocou na soleira de entrada do templo. Isso que significa o limiar. O limiar é a soleira, era a entrada do templo. Colocou ali a cabeça dele e as duas mãos dele, e o tronco cortado de bruço de frente para cá. Irmãos, diante do Senhor não há outro Deus que fique ali. Deus não divide espaço com ninguém. O Senhor reina. Entendeu? O Senhor reina. Versículo 5: por isso os sacerdotes da glória e todos que entram no seu templo não lhe pisam o limiar. É só, em vez de o pessoal acreditar no Senhor, eles resolveram uma situação. Todo mundo ficou com toque. Sabe quando tem toque? Quando tem toque, ele vai entrar, tem a soleira está ali, então ele não pisa no risco da soleira. Eu não posso fazer meu indicado no quadrinho, eu posso voltar para ele pula a soleira, não pisa na soleira, porque ele não pode esquecer aquela cena de que um dia, naquela soleira, estava a cabeça da estátua e as duas mãos. Sabe o que ele viu? A cabeça, a sede do pensamento. É o que governa nosso cérebro, né? Nosso cérebro. E as duas mãos, que é sinônimo que aquele rei, aquele Deus não fazia nada por ninguém. Ele não tinha essa capacidade de agir em favor dele. A mão do Senhor não está encolhida a nossa mão. Ela está estendida a nossa mão. Essa é a mão do Senhor. Não há Deus diante do Senhor. Quarto, versículo 8 e 9, só para você anotar aí. O justo Deus. 8 e 9. Sião pouco se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa do que da tua justiça, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo, sobre toda a terra, que é sobre morte elevada acima de Deus. Quando você tiver um problema com o seu chefe, lembre-se, o Senhor é justo. Então tem que ficar leve. Você tem problema com o seu cônjuge? Em vez de você acusar o seu cônjuge, se você entende que o Senhor permitiu aquilo que queria tratar com você, alegre-se, porque Ele ama você, Ele quer conversar com você, Ele quer ajudar você a corrigir distorções para a glória do nome dEle. Por isso está escrito aqui: Sião ouve e se alegra, as filhas já se regozijam por causa da justiça do Senhor. É impossível que o filho do Senhor sofra injustiça. Preguei num lugar uma vez, depois da pregação, a pessoa me procurou e falou: pastor, eu fiquei complicado com a sua pregação lá, porque eu trabalhava numa empresa há 25 anos e quando eu saí eu houve uma ação contra a empresa. Porque eles me lesaram 25 anos. E é contando detalhes assim, irmão, só uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dar um conselho. Troca de Deus. Falei, troca de Deus. Eu tenho um Deus melhor que você. Porque o meu nunca permitiria que alguém me lesasse por 25 anos, nem por 25 dias. Então, se te lesaram de verdade 25 anos, o seu Deus não faz nada. Porque o meu não deixa. Agora, há uma outra possibilidade. Que o Senhor estava agindo por 25 anos e você não percebeu. Você acha que seu patrão é tão forte assim? Que ele lesou você e Deus não pode fazer nada? Não é o meu Deus, é o meu reino. Entendeu o que significa isso aqui? Como que alguém pode afetar você tanto tempo? Não tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada, irmãos. Porque o Senhor que reina não é submisso a ninguém. Eu aprendi isso de maneira dura no meu trabalho. 10 anos. 10 anos eu achando que eu sofri injustiça no meu trabalho. E um dia o Senhor, pela misericórdia dele, falou assim: rapazinho, você acha que esse camarada aí é tão forte assim, que eu quero abençoar você e não consigo?
de receber o que você tem. Porque eu sou suficiente para você. E se eu quisesse, eu ia fazer muito mais do que eu estou fazendo. Mas eu não quero. Eu estou fazendo. Não é o seu chefe. E nunca mais eu reclamei do Senhor. Eu reclamei do meu chefe, reclamei de salário, nunca mais. Porque eu descobri de uma maneira difícil que ninguém me leva. Só se meu Deus permitir. E se ele permitir, o negócio é com ele. Você está entendendo? Você pode sair daqui hoje à noite diferente como você entrou. Você pode sair daqui hoje diferente como você entrou. Só para você anotar isso, amado de Deus, de 10 a 12. Amado de Deus, de 10 a 12. Vós que amais o Senhor, né? O Senhor é amado. Uma ordem: detestai o mal. Entendeu? Você tem medo porque não detesta o mal. Se você detestar o mal, o Senhor é soberano. O Senhor é admirável e temível. Ele é o único Deus. Ele é justo. Ele é amado. Então ele protege, versículo 10b, ele livra 10c, ilumina o justo 11, alegra de coração 11b. Está tudo no texto aí. Viu? Está tudo aí. E ele termina o versículo 12. Alegremos o Senhor a justos e dai louvores ao seu santo nome. Está gravado lá, viu? Amado de Deus, detestai o mal. É a ordem para você. Então quando você detesta o mal, ele protege 10b, ele livra 10c, ele ilumina o justo 11, alegra de coração 11b. Conclusão, versículo 12. Alegremos o Senhor. Ó justos, nós somos justos. Porque o rei é e o que nos cabe. Alegremos o Senhor é contentamento. E daí louvor ao seu nome. Adorá-lo porque ele é o rei e rei. Amém? Amém? Vamos lá. Nosso Deus bendito, agradecemos ao Senhor por esse salto de encorajamento que o Senhor deixou na tua palavra e nos permitiu ouvir esta noite. Pai, que o Santo Espírito ilumine as mentes dos teus filhos essa noite, para que eles possam entender o que significa o Senhor Rei. E que eles saiam daqui com o coração pronto a desfrutar dessa verdade. Que nós esquadrinhemos o nosso coração, para que o Senhor nos revele o que está na tua presença. E então nós desfrutemos. Ajuda-nos, Pai, quando nós olhamos para o Senhor, reconhecendo que o Senhor é admirável, mas que o Senhor é temível, mas ainda o Senhor nos amou e o Senhor se comunica conosco, como o Senhor se comunicou com Moisés. Mas que isso não seja razão para que os teus filhos entrem na tua presença de maneira relaxada. Mas como Moisés, aterrado, tremendo. Mas ouviremos do Senhor uma voz que nos guia e uma voz que nos apacenta no meio da tribulação, que nos protege, nos livra e cuida do nosso coração. Amém. Que haja contentamento no nosso coração e dos nossos lábios saia o louvor a teu nome, para a glória do Senhor e engrandecimento do teu reino. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite, obrigado aos nossos visitantes, mais uma vez. Não esqueça a reunião com o